Sonic Shintape, a criatura que devora cidades. Cara, devora cidades é muita coisa, né? Nossa, quando ele comer São Paulo vai gorfar, certeza. Oi, eu sou o Ip e eu acho que eu nunca acertei tanto o timing pra um vídeo. Sonic Shintapes. Sonic Shintapes se trata Todo o ARG e Analog Horror tem um sorriso macabro assim. de mais uma história do Sonic onde a gente vê ele numa versão um pouco peculiar. E eu sei que vocês provavelmente estão cansados desse tipo de história, eu incluso. Mas confia em mim, se eu tô fazendo vídeo é porque essa série tem algum mérito e algum diferencial. E por mais que ela não tenha chamado a minha atenção inicialmente, eu preciso engolir o meu orgulho aqui e assumir que ela é extremamente interessante pra dizer o mínimo. Então, sem mais delongas... Que isso, mano? Que isso? Mas o que? É uma série no YouTube? É um jogo? Eu não peguei. É uma série de terror do YouTube? Sonic Shintapes é basicamente uma releitura da creepypasta original de Sonic.exe. Ai, mano. Ah, tá. Vamos ver, né? Porque Sonic X já deu, né? Pelo amor de Deus, mano. Já tô muito de boa de Sonic X. Eu imagino que todos vocês conheçam essa creepypasta. Sim. Na creepypasta original, um rapaz que é muito fã de Sonic acaba recebendo uma cópia do jogo um tanto quanto estranha. No caso, ele recebeu essa cópia de um amigo. No bilhete que vinha junto daquela cópia, esse amigo dele suplicava para que ele destruísse a... Por favor, Tom, destrua esse CD amaldiçoado antes que ele vá atrás de você também. É tarde demais pra mim. Oxe, por que você mandou então pro teu amigo? Por que você não destruiu, cara? Pelo amor de Deus, viu? Mas tudo bem. O Sonic XZ foi tipo um precursor. Foi o cara que começou todo esse negócio de XZ, então acho que ele pode, tudo bem. Você que tá cansado de, nossa, outro XZ. Tudo bem, ele foi um dos primeiros, né? Ou foi o que mais, tá ligado? Já tá manjado a história. a cópia, assim destruindo a entidade que vivia nela. Mas nunca, em hipótese alguma, aquele amigo podia jogar o jogo. O jogo. Afinal, era exatamente isso que aquela entidade queria. E que entidade que era essa? O Sonic. E sinceramente, pra mim, aqui a gente encontra o mesmo defeito que a gente encontra lá em The Secret Formula. Uma entidade presa numa unidade de memória, PC, pendrive, disquete, essa ideia é interessante. Mas o que estraga é o fato que essa entidade é o Sonic. Fica meio kid, sabe? Mas enfim, é claro que o nosso protagonista não ia se conter em jogar o jogo. E quando ele joga, ele encontra 3 saves diferentes no arquivo. Sendo um save do Tails e outros 2 ainda bloqueados, do Knuckles e do Eggman. O que acontece é que em cada cenário, um Sonic possuído dá fim em todos os personagens. E durante essa gameplay, a gente joga com o personagem mostrado no save. E em cada um dos estágios, a gente vê os momentos finais de cada um dos personagens. E durante esse é o Sonic XZ original, né? Tipo assim, mano, eu vi há muito tempo atrás, tá ligado? Acho que eu já devo ter jogado também. Creepypasta, existe apenas um momento que me deixou realmente arrepiado quando eu vi ela pela primeira vez. A aparição final do Sonic, onde ele se intitula Deus. Sem susto, sem música. Apenas ele te olhando, se intitulando Deus. Inclusive, essa tela aqui é uma clara referência a um dos primeiros ARGs e um dos rabbit holes mais famosos de todos. I am God. Eu sou Deus. Isso tudo que eu contei pra vocês é a estrutura base da creepypasta original de Sonic.exe. Mas tem mais uma coisa que eu preciso pontuar essa creepypasta antes da gente poder ir pra Sonic Shintapes. Era só desligar o jogo, é verdade, mano. Mas é aquela coisa, né? Se ele desligasse o jogo e destruísse o CD, não teria história, vamos ser sinceros. Na creepypasta original, a gente não tem nenhuma explicação do que de fato possuiu o Sonic. A gente não sabe se é um vírus, um demônio, uma hack room ou um mero glitch. O Sonic apenas é. Se em algum lugar existe alguma explicação do que o Sonic se tornou nessa creepypasta, é uma reimaginação da creepypasta original. Não faz parte do conto original, até porque no conto original não é explicado. Sem mais delongas, Sonic Shintapes. O primeiro vídeo da ordem canônica da série parece bem mais uma animação shitpost, no melhor estilo Sr. Pelo. Nessa animação a gente vai ver um Sonic notavelmente magro sentado. Na sua mão ele tem uma lancheira, e quando ele abre, a gente vê que ele tinha simplesmente um coelho sem vida, que ele come. Depois de comer, ele se levanta e vai atrás de mais comida. Enquanto ele anda, ele vê um pássaro ao lado de uma joaninha motorizada. E são inimigos que tem no Sonic, né? Isso, ele simplesmente dá uma muqueta no pássaro. E claro, destrói a joaninha motorizada. Tudo pra descobrir que dentro dela havia um porquinho. Essas criaturinhas que ficam dentro dos robôs são o foco do Sonic. E naquele local que ele tá, Green Hill Zone, tem diversos animais robóticos que ele pode quebrar e comer. Pra Já que isso é a lore também do Sonic, né? Eu tô maluco. Pô, porque eu não manjo muito de Sonic, mas eu lembro que quando você destrói esses bichos robóticos, realmente saem bichos com vida, né? Ou eu tô muito maluco? Chat, me confirma, por favor. O Eggman prende os bichos dentro dos robôs. Eu lembro que quando você mata, sai os bichinhos, tá ligado? Eu tô ligado disso. Então isso meio que faz parte da lore, talvez.
Não manjo muito? É verdade? Tá. Gente, Não é pra comer. O Sonic não era pra ele estar comendo, né? Aí mudou um pouquinho. Um bicho dentro. Pro Sonic, nozes. Literais nozes. Horas depois daquele dia, o Sonic já vai ter limpado a Green Hill Zone e várias outras zonas. E como ele comeu todos os robôs, em certo momento ele iria chegar no exato local aonde eles estavam saindo. E nesse local nós vemos o Eggman colocando um coelho numa joaninha. Tudo bem, tudo tranquilo. Até que de repente o Sonic aparece literalmente quebrando a parede. A primeira coisa que o Sonic diz assim que ele olha pro Eggman é você que tem transformado minha comida em pedaços não comestíveis de lixo metálico? Isso terá consequências. Nisso, o Sonic mostra sua forma real pro Eggman. E no vídeo seguinte, seguindo a ordem da história, nós vemos o que o Sonic fez com o Eggman. Como o Eggman acabou com a refeição do Sonic, meio que ele virou a refeição. E já nesse segundo episódio, eu tenho coisas pra pontuar. Vocês pararam pra pensar o porquê o Shin em Shin Sonic? Shin é uma palavra japonesa. Caralho, mano, realmente é muito estranho, tipo, a mudança, né? Pareceu um negócio realmente senhor pelo comédia, tá ligado? E do nada ficou muito mais pesado. Que no ocidente tem várias traduções. Dentre elas, a gente tem novo, superior, avançado. E por que ela tá numa série do Sonic? Shin Sonic tá fazendo referência a Shin Godzilla. Essa versão do Godzilla consegue se transformar, se adaptar a certas situações, literalmente evoluindo seu corpo. Hoje eu disse, dá mais vontade de rir do que medo. Vamos ver, peraí. Justamente esse é o diferencial de Shin Sonic. Esse personagem se muta e cresce, e isso acontece cada vez que ele se alimenta. Comparem o Sonic da primeira animação. No momento que ele olha pro Eggman, ele mostra a sua versão real, e quando ele já consumiu com o Eggman, ele já tá muito maior. Nesse momento da história que a gente tá, o Sonic já se mutou. E ele vai se mutar muito ainda. Uma coisa que eu preciso explicar pra vocês é que nessa história que a gente tá vendo, a Green Hill Zone, Emerald Zone e todos os outros locais que aparecem nos jogos clássicos do Sonic são na vida real. Em certo momento, ao decorrer da série, a gente vai ver os personagens nas fases. E em outros, a gente vai ver eles em locais que lembram mais a vida real. Mas nossa, que estranho o Sonic aqui, mano. Em ambas as situações, ele tá na mesma dimensão, digamos assim. No trecho seguinte do vídeo, a gente vai ver imagens de uma câmera de segurança mostrando os momentos finais de alguém. O que eu tirei desse trecho que a gente dá pra ver é que depois do Sonic comer a carne dos animais, ele meio que pegou gosto pela coisa. Só que depois de comer o Eggman, ele cresceu mais. E vale lembrar que o Eggman é humano. O que a gente pode interpretar dessa mudança corporal que ele teve é que comer carne humana deixa ele mais forte. Não é à toa que ele mais carne, né? Faz sentido. O seu corpo. Com isso, ele saiu do seu habitat natural que a gente vê nos jogos clássicos pra uma área mais urbana. E assim a gente chega na segunda parte do segundo vídeo. Eu que inventei esse subtítulo. Por meio de uma câmera de segurança, a gente pode ver que o Sonic tá na espreita de alguma casa. Nós temos uma câmera na rua, uma câmera na varanda e uma câmera nas escadas. E essa criatura vai avançando de câmera em câmera, de forma lenta, encarando bem a lente da câmera, quase como se ele soubesse que a sua vítima tava cuidando ele do outro lado da lente. O nosso protagonista tava numa sala de controle, provavelmente com computadores, aonde tava sendo enviado o retorno de todas as câmeras que estavam espalhadas pela casa. Até que de repente ele ouve o som da porta abrindo. Dessa vez não era uma câmera. Ele tava cara a cara com a criatura. O nosso protagonista até tenta se esconder, mas a criatura ingere ele mesmo assim. E assim acaba o vídeo House Footage. O que esse vídeo dá a entender é que é isso, tipo assim, até agora não tem nada demais, é que parece muito com vários outros arcs que eu já vi, tá ligado? Que é um bicho quando era pra ser do mal, mas ele virou do mal e sempre tem esse sorriso, tá ligado? Sempre tem esse sorriso que ele fica sorrindinho assim, esquisito, ele é maluco, ele vai matar você, matar a criança. Essa criatura vai agir praticamente como um Stalker. E o que esse vídeo também deixou óbvio é que aquelas criaturas que a gente vê nos jogos clássicos do Sonic não é mais o foco dessa criatura. Ele precisa de peixes grandes, vulgo humanos. Nesse vídeo, a gente vê o nosso... Não, Tails! Se algo acontecer, eu vou ficar triste. Querido Tails dormindo, até que ele acorda. Nossa, esse olho do Tails. Ele não se acordou com um som ou algo do tipo, ele só sentiu uma presença ali na toca dele. Entre uma piscada e outra, ele acaba vendo o que um dia foi o seu amigo. Nessa hora, o Tails se levanta pra tentar se defender do pior. Afinal, ele não tinha visto essa versão do Sonic ainda. Ele sequer sabia o que tinha invadido a sua toca. E assim como ele não sabia o que era aquela criatura, ele não sabia do que ela era capaz. E nem que ela já tava atrás dele. Nessa parte... Isso, porra, com a língua não, né, mano? O vídeo nos conta que nos últimas 3 semanas houveram um número exponencial de relatórios de pessoas desaparecidas. Nos últimos 3 meses, houve um aumento considerável no número de desaparecidos locais. Também é dito que todos esses desaparecimentos seguem um padrão da pessoa sumir dentro da própria casa. E antes que vocês me perguntem, sim, a polícia e o governo já sabem dessa criatura. Afinal, como a gente viu, essa criatura não fez o menor esforço pra não aparecer nas câmeras de segurança. Essa coisa literalmente vê uma câmera e se enfia na frente, quase como se ele quisesse aparecer
desaparecer de forma proposital. A polícia gosta. conta que no total já são 946 desaparecidos e que as investigações Caralho, então ele era pra estar imenso, né, mano? não conseguem achar um único corpo sequer. O Sonic, ele engole tudo, ele não deixa nenhum rastro, isso que é esquisito, mano. Ele gosta, então, mano. Mas estranho, tipo assim, tudo, ele não caga, não? Não vira fezes, pelo menos? Eu não entendi. Tipo assim, é como se o corpo das pessoas que ele comeu, que ele se alimentou, se juntassem a ele e ele cresce junto também com a parada, né? Afinal, a criatura deve ter ingerido tudo. Nessa parte que a gente tá da história, a última vítima dessa criatura foi o Tails, certo? Mas essa coisa agora não se alimenta de humanos. Por que ele teria feito isso com o Tails? Então. Pois bem, a criatura não deu cabo do Tails aqui. Ele apenas recrutou o Tails. A gente não sabe exatamente como essa infecção acontece, mas Ah, então agora o Tails também vai crescer igual o Sonic? o Tails agora é um subordinado dessa Tem vai escovar o dente aí, Tails. criatura. E a gente até vai ter um trecho nesse vídeo dos dois trabalhando juntos. Como o governo já sabe que esses desaparecimentos são pensei que ele obra tinha dessa morrido. criatura, diversas investigações passaram a ser feitas em seu local de origem, a mando do governo. Vários grupos de investigação foram enviados pra Hilltop, tudo pra tentar entender o que tá acontecendo e tentar neutralizar essa criatura. E o que a gente tá pra olhar é justamente os últimos momentos de um desses investigadores. Esse investigador conseguiu tirar essas duas fotos. É dito que o paradeiro desse investigador é desconhecido, e a sua câmera com essas fotos foram encontrados próximo à trilha que abre a Hilltop. Ainda na Hilltop, um outro investigador foi designado a mesma função que esse, e ele relatou ter visto uma criatura voando naquela mesma noite. Quando a Tá, o Tails. gente olha a foto Nem ferrando que o Tails... Ah, isso acontece no jogo também, mano. Entendi. Agora o Tails era o time do Sonic, que esse cara. investigador tirou, Eu acho que ele não tá muito bem, né? Então, acho que ele não tá muito bem, não. fica mano. claro que a coisa voadora é o Tails, e que ela tá carregando justamente o investigador que tá desaparecido. Essas imagens que a gente acabou de ver, junto das imagens das câmeras de segurança, acabaram vazando na internet. E apesar do governo já tá a gente tá movendo uma vendo. operação pra tentar neutralizar essas criaturas, publicamente eles negam que tudo isso seja real. O governo basicamente tá dizendo que tudo isso é montagem e que as histórias são inventadas. O governo tá fazendo isso justamente pra tentar evitar uma histeria coletiva. As Pode pessoas ser. podem ser histéricas, mas elas não são burras. Quer dizer, eu acho que seria mais interessante você avisar que, pô, realmente, ó, gente, deu ruim, fique em casa, tá ligado? Mano, eu não saio de casa, A mano. população local É já melhor, fez porra. a ligação dos desaparecimentos com essas criaturas. Não, exatamente, pô. Surgiu um montão de imagens esquisitas do nada na internet, que parecem muito reais, e linka com o caso que tem mais de 1000 pessoas desaparecidas. Pô, mano, a galera não é burra, As realmente. mesmas que o governo insiste em dizer que não são reais. E bom, a criatura se alimentou de novo. Logo, ele continua a se transformar. Medo. Ela tá com medo de um ouriço azul sorrindo. Ai! Ai! Ah tá, pensei que Nesse tava vídeo nos é contado que um policial foi atender um chamado nos arredores da Hilltop. No caso, alguns moradores ligaram pra polícia dizendo terem ouvido os gritos muito altos durante a noite. E o que a gente tá pra ver é a gravação da body cam do policial que foi atender esse chamado naquela noite. Nesse vídeo, a gente vê ele Caralho, mano, que doideira isso aqui, né, mano? Porque, tipo assim, virou um found footage de uma animação Senhor Pelo do nada, mano. É um negócio mó de boa, uma animaçãozinha assim, e escalou num negócio, tipo, diferente, né? andando pela Hilltop, procurando a fonte do grito que deu origem ao seu chamado, mas ele não acha nada. Enquanto ele anda, a gente consegue ouvir ele tentando falar com a central que ele tem via rádio, mas ele acaba perdendo o sinal com a unidade, ficando totalmente sozinho e sem esforços. Nessa hora que ele perde o sinal, a gente pode ouvir um som pela floresta. E esse som era dele. A criatura já tá num estágio bem avançado de mutação. Nesse vídeo a gente tem acesso a uma foto que mostra alguns estágios de mutação que essa criatura pode ter. O que a gente tá presenciando, em teoria, é o terceiro estágio. Um estágio antes do final, que é tão grande que nessa foto a gente consegue ver apenas a sua mão. O policial tá correndo até conseguir se esconder. E quando ele fica em Pô, só que ele tem a velocidade do Sonic, aí é foda, né? silêncio por ter despistado a criatura, ele olha pro lado e nota que já tá sendo observado pelo Tails. Ou por mais de um Tails. Tá, aqui a gente tem que fazer uma pausa. Então, né, são mais pessoas aqui. Ah, ele deve ter pegado os outros subordinados além do Tails, né? Nessa parte a gente Mano, como é que o Tails vai levar ele voando também, né? nota que o Tails se clonou, tem duas duplicatas dele mesmo. E isso faz sentido? Mais ou menos. Existe uma explicação Como que assim, é mais ou teoria menos? minha e uma explicação que é canônica. E eu vou falar as duas. Nessa série, à medida que o Sonic come carne humana, ele cresce. Ou seja, no universo da história Shin Sonic, existe a possibilidade de mutações. Então não seria muito distante acreditar que a mutação
mutação do Tails seria ele se clonar? A mutação do Sonic é ele crescer o seu corpo. Então não seria muito distante acreditar que a mutação do Tails seria ele se clonar. Mas o Tails não tá se alimentando, né? Pelo que eu entendi, tipo, o Tails não se alimenta de ninguém. Não sei se eu sou muito dessa teoria não, pra ser sincero, mano. Porque o Tails, tipo, não faz sentido. Pelo que eu vi, tipo, ele só ajuda a levar comida pro Sonic, tá ligado? Afinal, isso já aconteceu uma vez na terrível série Sonic Boom. Naquela série, o Tails tem uma máquina onde ele consegue se clonar. Então talvez o criador tenha se inspirado nisso. Não sei, mas ok. Eu espero que não. Sonic Boom é uma merda. Eu gosto de acreditar que esses clones vêm do número de caudas que o Tails tem. 2 caudas, 2 clones. É mais legal encarar esses clones dessa forma. Depois de ver os Tails, o policial sai correndo de novo, até um local mais fechado na mata. Local esse onde ele se encontra com uma estátua. E essa estátua parece muito o tipo de coisa que saiu de um culto ou uma seita, o que é meio macabro. Quando tu olha pra essa estátua, tu vai notar de cara que tem meio que um símbolo no peito dela. E esse símbolo significa rei em latim. E isso aqui dá muito pano pra manga. Mas antes que o policial possa ligar os pontos, a criatura já achou ele. Na cena seguinte, a gente vai ver o policial correndo. E também é possível... Mano, quanto mais eu vejo o Sonic, mais ele tá sorrindo mais ainda. E os passos da criatura. Nos é dito que o corpo do policial foi encontrado no dia seguinte, dentro daquela estátua. Como? Virou FNAF agora, mano? Pô, porque antes os corpos iam pra dentro do Sonic, agora ele tá na estátua. O interior do policial havia sido removido. E apesar dele já ter partido na noite anterior, ele já tava no estágio bem avançado de decomposição. Os policiais que encontraram esse corpo disseram que ele tava tão avançado na decomposição que, abre aspas, ele estava virando nada. Mais tarde naquele dia, quando a polícia voltou junto da perícia naquele local pra investigar a área e remover o corpo de lá, o corpo tinha sumido. Tanto o corpo quanto a estátua estavam desaparecidos. A polícia não faz a menor ideia do que pode estar acontecendo. Mas eles, em hipótese alguma, vão informar essas coisas pra população. O que eles menos precisam agora é histeria coletiva. E no final desse vídeo, nos é mostrado que a criatura conseguiu chegar no seu último estágio. Isso era uma mão ou era uma boca? Era uma boca, né? Era uma boca. Pergunta J. O vídeo não vai nos explicar o que é essa estátua e nem o que o corpo do policial tava fazendo dentro dela. Mas pra mim, isso tá óbvio que se trata de uma espécie de oferenda. Hilltop Zone é onde essa criatura tem vivido. E lá a gente encontra uma estátua que parece muito coisa de culto. E nela tem literalmente escrito a palavra rei. Provavelmente essa estátua é esse rei. É esse deus que o... Mas é o rei, o Sonic é o rei? Por isso passou a louvar? Se for... Ah, tá, não. Pô, então tem alguém acima do Sonic ainda, que o Sonic já é mó pica, Deve mano. ter sido isso que corrompeu ele. E ele também conseguiu converter o Tails a esses dogmas de uma forma nada convencional. Essa oferta que ele fez com o corpo do policial garantiu pra ele a sua terceira e última metamorfose. E vai piorar. Uma terrível Nesse visão. vídeo, a gente vai ver o Knuckles correndo pela Green Hill Zone. Ele vai estar se perguntando por que tudo tá tão vazio. Ele provavelmente chegou aí depois que o ouriço se alimentou de todos os animais que Ô, Knuckles, você não vê as notícias, mano? As mensagens do a gente viu governo? lá no começo da série. Em certo momento, ele vai encontrar os destroços de alguns robôs. Ele só conseguia se perguntar quem teria feito algo como aquilo. Depois de se deparar com aquilo, ele continua correndo. E mais pra frente, ele iria encontrar o próprio Tails. Como o Knuckles não faz a menor ideia do que tá acontecendo, ele pergunta pro Tails se ele sabia o que estava acontecendo. Ué? Oh. E o Tails se mostra. A partir daqui, o Tails some. Até porque quem assume a situação daqui pra frente é o Sonic. Nessa hora, o Knuckles vai ter que correr pra se salvar. E de primeiro momento, o ouriço vai estar na sua terceira Caralho, que forma. doido. Mas quando ele nota que essa transformação não seria suficiente pra alcançar ele, a sua última forma se mostra. O que é você? Eu sou o que preciso ser. O Knuckles se nega a acreditar no que ele tá vendo. E chega a dizer que o ouriço que ele conhece jamais faria aquilo. E aqui ele levanta um questionamento bom. Nessa parte, a série nos cresce uma dúvida de: será que isso aqui é o ouriço que todo mundo conhece ou se trata de um impostor? E acreditem, existem pontos que podem dar a entender que sim, ele é um impostor. É que não teve muito início, né? Tipo, já começou com o Sonic meio maluco, comendo um coelho, né? Tipo assim, não teve um negócio, não teve uma fase. Tipo, ele começou normal e do nada algo instalou nele que ele se tornou isso. Realmente pode ser uma teoria interessante, mano. Esse aqui não é o Sonic, porque ele não foi assim desde o início, tá ligado? Tá ligado que é um impostor? Então, pode ser, faz sentido que é um impostor, mano. Pode fazer sentido, sim. E o mais forte deles é que o Sonic sempre tem uma mancha na barriga. Mancha essa que essa Mancha na barriga? impostora. E o mais forte deles Ah, tá. Essa manchona. Tá, entendi. Não é uma mancha. Parece pele, né? Eu não sei agora. Eu imagino assim, tipo assim, isso aqui é pele, a parte azul é pelo. Eu acho que é isso, né? Não sei o que é isso. é que o Sonic sempre tem uma mancha na barriga. Mancha essa que essa criatura não tem. Então talvez o
essa coisa tenha aniquilado o ouriço que a gente conhece e tenha tomado o seu lugar, mas dessa vez fazendo o que o seu Deus manda. O Knuckles continua perguntando, por que ele tá fazendo aquilo? O que ele fez com Tails? Nisso, essa coisa fala que vai mostrar tudo pra ele, e ele mostra. Caralho. Foram vários flashes de várias coisas, mas coisas que a gente já sabe, né, tudo pra mano? ele, e ele mostra. Tipo, o rosto, aí a estátua, você não conseguir ver. Ele pegando o Tails. O Tails se transformou. A estátua de novo, né? É isso? E ele ficando grandão. Só o Shadow podendo salvar o Shadow. Isso é o Knuckles falando, né? Procure-as. As super esmeraldas? Elas são a nossa única esperança? Quero ver se é contra o Sonic grandão. Ele precisa das esmeraldas do caos para o ritual. Ah, tá. Não, então isso é a favor dele. Não deixe ele completar o ritual. Ah, tá. Então é contra ele. Ele quer as esmeraldas. Oh, entendi. O que acontece se eu deixar? Tá legal. Nessa cena a gente tem algo muito importante pra analisar. E algumas coisas passam a fazer mais sentido depois dessa cena. Durante esse showcase, a gente consegue ver uma outra versão da estátua que o ouriço tem cultuado. E com essa foto eu consegui achar a origem dela. Essa estátua se trata de Moloch. Moloch é uma Isso aqui é a mesma quantidade. Tem vários buraquinhos. É a mesma quantidade de esmeraldas ou não? espécie de deus Parece, que né? algumas civilizações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 esmeraldas, não são? antigas cultuavam. O ponto é que essa adoração a esse deus envolvia coisas muito pesadas. Tão pesadas que eu sequer posso relar na informação. Se vocês notarem, essa estátua Agora eu quero saber, né? Vamos lá. Moloch. Moloch estátua. Não peguei, na real. Não achei. Ele tem que ficar procurando no Google, não vou ficar procurando, não. ela possui algumas cavidades. Pois bem, as pessoas faziam de nome dessa estátua, colocando os corpos dentro dela. Com a popularização do cristianismo e outras religiões, adorar esse deus se tornou algo estritamente proibido no mundo inteiro. Claro que não só por conta de outras religiões, a gente tá falando de sacrifícios humanos. É óbvio que isso vai ser proibido. O porquê as pessoas fazem sacrifícios pra Moloch, honestamente eu não sei e nem quero me aprofundar nisso. Mas nessa história, o ouriço fez pra poder ter mais poder. Não é à toa que o seu deu o resultado que ele queria. Essa criatura tá absurdamente enorme agora, mas ele não conseguiu. A gente fica sabendo disso porque do outro lado alguém vai falar com o Knuckles. Esse alguém não identificado diz pra ele procurar essas coisas aqui, que talvez alguns de vocês não saibam o que é. Mas a gente tá falando de simplesmente as super esmeraldas do caos. Sim, que tem no jogo, né? Elas são sua única esperança. Ele precisa das esmeraldas do caos pro ritual. Não deixa ele completar o ritual. Nisso, o Knuckles vai perguntar o que pode acontecer se o ouriço completar esse ritual. Se ele achasse as esmeraldas antes dele, e seja lá quem tá falando com o Knuckles, essa pessoa mostra o que acontece. Esse vídeo se inicia com o Knuckles chegando em Palm Tree Panic, uma das fases presentes em Sonic CD. Assim que ele chega lá, o vídeo é interrompido com um boletim da polícia. Meio que o governo não tem mais como esconder o ouriço, afinal ele tem tamanho suficiente pra engolir um prédio inteiro agora. É dito nesse boletim que o Sonic conseguiu limpar 2 áreas diferentes em questões de segundos. Caralho, mano. As áreas são Hilltop Zone, que é onde alguns dos games clássicos se passam, e Station Square, que é uma cidade que apareceu em alguns jogos, mais especificamente na série Sonic Adventures. É dito também que ele ficou majoritariamente em Station Square, mas ele não parecia querer comer as pessoas, ele tava procurando alguma coisa. Até que de repente ele soltou um grito muito alto. Esse grito fez com que todos os Tails entrassem no prédio que tava na sua Uma boca dentro da boca. Olha isso, grito cara. muito alto. Esse grito Caralho. Imagina escovar o dente, que demora que deve ser. fez com que todos os Tails Não, realmente não. Mano, não. É esse ponto aqui, o tamanho do Bro, o mundo inteiro já sabe. É impossível se esconder, tá ligado? Olha isso aqui, mano. O braço dele
é um prédio inteiro, cara. Entrassem no prédio que tava na sua frente. Ele deu esse grito porque ele queria que os Tails pegassem pra ele o que ele havia encontrado. Ele havia encontrado a primeira esmeralda do caos. O ouriço tá oficialmente um passo à frente do Knuckles. E isso é um problemão. Como o Knuckles era a última esperança que esse mundo... Sim, mas eu acho que, se eu não me engano, pra o Sonic virar aquele Sonic, pô, dourado, amarelo, brilhando e tal, ele tem que pegar as 7, né? Você ter 6 não adianta, tem que ter as 7. Tinha. Eu acho que uma não faz diferença. Ele se juntou com o governo pra tentar deter o ouriço. O plano deles era, o governo impediu o ouriço de achar as esmeraldas enquanto o Knuckles procura por elas, mas esse plano falhou. O ouriço já é uma ameaça global, nenhum exército consegue deter ele, fora que ele já tem uma das esmeraldas. Com isso, o Knuckles dá uma ideia um tanto quanto perigosa e ousada. Ele sugere pra força-tarefa que tá trabalhando com ele que ele volte no tempo, justamente pra poder Começou o multiverso do Sonic. pegar as esmeraldas do passado e trazer pro futuro e assim aniquilar o ouriço. E o governo dá sinal verde pra isso. O Knuckles vai usar da mesma tecnologia apresentada em Sonic CD pra poder voltar no tempo. E esse vídeo termina justamente com o Knuckles sendo enviado de volta pro passado. Esse personagem se tornou a última esperança da raça humana contra o ouriço. E se esse plano vai funcionar ou não, a gente vai descobrir na próxima continuação que o seu criador lançar. Ah, acabou. Pô, interessante isso, mano. Gente, Eu essa pensei que tem mais coisa. série aqui é o tipo de coisa que eu bati o olho e pensei, não vou falar sobre. É tosco. É Então, vou ser sincero, até agora não tem nada demais. É tipo assim, parece igual a todos os outros. Ah, mano, tô sendo bem sincero, tipo, eu não sei. Talvez seja muito cedo pra falar também, tá ligado? O que pode salvar é essa sub-lore aqui da estátua. Beleza, pode ter alguma coisa interessante. Mas até agora, parece mais meme. Acho que chegou a ser engraçado, inclusive, tá ligado? kid demais. Eu tava com medo de fazer vídeo disso e as pessoas pensarem isso que eu acabei de falar do meu canal. Mas acabou que eu caí no pré-julgamento que eu tava com medo de sofrer. Sonic Shin Tapes me parece ser uma Mas coisa... essa parte foi legal. Essa parte foi legal. Eu gostei também. Uma coisa que eu gostei bastante foi a mudança de animaçãozinha, estilo Sr. Pelo, estilo meme comédia, tá ligado? Um found footage da vida do nada, assim, mano. bem Isso foi interessante. Isso foi mais interessante, profundo mas... do que uma mera Ah. creepypasta do Sonic. A gente consegue ver claramente que o Evan Nimas deu um grande esmero na criação da sua história. Ele provavelmente queria fazer algo mais profundo do que mais uma história genérica do Sonic. E na minha opinião, ele se saiu muito bem com o seu projeto. E essa é mais uma daquelas semanas que eu vou dar com a língua nos dentes com algum vídeo que eu julguei ser ruim sem ver. E eu agradeço vocês por terem tido paciência pra mim fazer vídeo desse tema. E também te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Não esqueçam da nossa meta de 1 milhão de inscritos até o fim do ano, gente. gostei a gente do tá vídeo, foi bom, muito foi bom. perto, pelo amor de Eu Deus. queria que tivesse mais história, inclusive. Porque começou a ficar interessante aqui. Eu queria ver esse negócio do passado e tal. Demorou. Acho que ficou muito tipo assim, ele tá só comendo, crescendo, comendo, crescendo. Mas não foi a pior história que eu já vi, não. Não foi a pior história, não. Mas eu acho que tem chance de salvar ou tem chance de ser pior ainda, tá ligado? Eu acho que é isso. Saiu o teaser do Shadow no Sonic Shin Tapes. Eu não sei se tá falando verdade ou não. Foi legal quando colocou coisa real lá do Moloch. Eu gosto, acho que isso dá pra salvar um negócio, tipo assim, muito... Acho que se fica só, tipo assim, o Sonic grandão que vai crescendo, vai comendo, crescendo, sei lá o que, crescendo, sei lá o que, até acabar o mundo e tal. Mano, eu não sei, tá ligado? Ele tá sempre sorrindo, que é o básico do analog horror, tá ligado? Mas vamos ver. Esse negócio de voltar no passado, talvez, o negócio de ele cultuar uma entidade maior. Interessante isso, tá? Mas vamos ver. Só o tempo dirá, mas interessante, sim. Não foi tão... Pensei que seria pior.